O que o vírus da Covid faz quando nos infecta? Eu vi que os anticorpos não são os únicos que combatem o vírus. Qual é esse esquema com as células T? Opa, fiquem de boas, que hoje vamos conhecer algumas respostas básicas do nosso sistema imune e ver como nosso corpo reage durante a infecção do vírus da Covid-19. Vamos lá! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e no vídeo de hoje vamos falar sobre como o nosso sistema imune reage contra infecções virais e entender um pouco o que o vírus da Covid-19 faz no nosso corpo. E de início, tem uma coisa que o nosso sistema imune não faz, que é deixar o like. Então já curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam e nos sigam. Vocês estão ajudando bastante a disseminação da ciência e do conhecimento científico. Continuem assim. Valeu mesmo! Então, pessoal, no início de tudo, quando uma pessoa é exposta a algum coronavírus, as partículas virais chegam nas nossas vias aéreas pelo ar e começam a interagir com as nossas células. 4 dos 7 coronavírus que infectam humanos causam apenas um leve resfriado. Isso porque eles são capazes de infectar apenas o trato respiratório superior, que é formado pela cavidade nasal, faringe e laringe, ou seja, o nariz e a garganta. Porém, os outros 3 coronavírus, que são o SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2, também podem se replicar no trato aéreo inferior, que são a traqueia, os brônquios e o pulmão. Como mencionamos em um vídeo anterior, o SARS-CoV-2 é 80% similar ao SARS-CoV e 50% ao MERS-CoV. E apesar de não serem completamente iguais, esses 3 vírus causam pneumonias que podem ser fatais. Em relação ao SARS-CoV-2, quando ele chega nas vias aéreas inferiores, ele utiliza sua proteína S para reconhecer uma outra proteína na superfície das nossas células, a ACE2, e entrar nas nossas células assim. Aqui, vamos fazer uma espécie de linha do tempo da infecção para ficar mais fácil de lembrar dos acontecimentos, onde o dia de exposição da pessoa ao vírus é o dia 0 e o dia do surgimento dos sintomas ficará no centro. Então, esse processo de entrada do vírus nas nossas células e o início da replicação do vírus no nosso corpo demora de 4 a 5 dias. Depois disso, o vírus começa a se replicar e demora mais uns 6 ou 7 dias para causar os sintomas. Sabemos que 97,5% das pessoas sintomáticas desenvolvem sintomas no dia 11 ou 12 após a exposição. E esse é o chamado período de incubação. Por isso que depois de viagens ou em casos suspeitos de contágio, é recomendado que a pessoa fique de quarentena por pelo menos 2 semanas. Os sintomas iniciais são típicos de uma infecção gripal, como febre e tosse seca. Algumas pessoas podem demonstrar sintomas um pouco mais preocupantes, como dificuldade de respirar, dores musculares, tontura e diarreia. E após 5 ou 6 dias do aparecimento dos sintomas, a carga viral no corpo atinge seu pico. Esse tempo é bem menor do que o outro vírus mais parecido, o SARS-CoV, que precisa de 10 dias dos sintomas até o pico. Isso torna o novo vírus bem perigoso por não dar muito tempo para o nosso sistema imune responder. E depois de mais 3 dias, totalizando 9 após os sintomas da Covid-19, os casos graves da doença podem se desenvolver para a chamada Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, ou SDRA. De maneira geral, as infecções do SARS-CoV e SARS-CoV-2 são bastante semelhantes, causando uma resposta inflamatória agressiva no nosso corpo. E dessa forma, o perigo da doença não é apenas pela infecção do vírus, mas também pela resposta imune do nosso organismo. Uma vez que essa síndrome se inicia, alguns pacientes desenvolvem outras infecções, como bactérias e fungos, por exemplo, justamente por causa dos danos causados nos alvéolos pulmonares, o que também leva a menor eficiência de troca de oxigênio com o sangue. Porém, 70% dos casos fatais de Covid-19 ocorrem apenas por causa dessa síndrome respiratória. Mas independentemente de ser uma infecção dupla ou não, 28% das mortes ocorrem por causa da chamada tempestade de citocinas. Basicamente, essa tempestade de citocinas causa uma inflamação descontrolada que afeta outros tecidos do corpo, principalmente os do coração, fígado e rins. Nesses órgãos, diversas células imunes como macrófagos, linfócitos e monócitos começam a se acumular, o que causa grande parte do dano. E assim, o que inicialmente era para ser uma simples infecção respiratória se torna uma falência múltipla de órgãos que pode levar à morte. Por outro lado, em pessoas que se recuperam, essa inflamação descontrolada não ocorre, e assim, as células do pulmão simplesmente limpam o vírus marcado por anticorpos, enquanto linfócitos TCD8 eliminam as células infectadas e os linfócitos TCD4 regulam a resposta imune e estimulam a produção de mais anticorpos. Aqui, vou explicar um pouco mais sobre essas células T para entendermos melhor o nosso sistema imune. Praticamente todas as células do nosso corpo possuem proteínas chamadas MHC1, que ficam todo o tempo nas superfícies das nossas células, mostrando para o sistema imune que está tudo bem, ao apresentar componentes de dentro das nossas células. Caso uma célula seja infectada, ela mesma começa a enviar sinais através de seu MHC1
para que os linfócitos TCD8, que também são chamados de citotóxicos, reconheçam ela e iniciem sua eliminação para impedir a replicação do problema, que nesse caso é a infecção por um vírus. Nosso sistema imune também possui algumas células especialistas, que apresentam em sua superfície componentes de fora do nosso corpo que não estão presentes dentro das células, como componentes de vírus, bactérias e fungos. E essas células fazem isso através de um outro MHC, o MHC2. As células que reconhecem esse MHC2 são os linfócitos TCD4, que possuem duas funções principais, a de regular a resposta imune e a de estimular a produção de anticorpos. Para memorizar melhor, podemos pensar que a combinação de MHC com linfócitos deve sempre ser 8, ou seja, o MHC1 ativa as células TCD8, 1 vezes 8 é igual a 8. Da mesma forma, o MHC2 ativa as células TCD4, 2 vezes 4 é igual a 8. Na nossa linha do tempo da Covid-19, essas duas células começam a ser ativadas em torno do 7º dia após os sintomas. E de maneira geral, espera-se que a ativação das células TCD8 seja predominante, mas que haja ativação das células TCD4 para que a produção de anticorpos também ocorra. Para produzir os anticorpos, as células TCD4 interagem com os chamados linfócitos B, que são os produtores de anticorpos de fato. Essa ativação também acontece no 7º dia após os sintomas. E já no 10º dia, anticorpos contra as proteínas N e S do vírus são os mais predominantes no sangue. Porém, esses anticorpos são, da maioria, do tipo IgM, que são os primeiros a serem produzidos e podem não serem os melhores para combater o vírus. Só depois de 2 ou 3 semanas é que o nosso corpo produz os anticorpos IgG, que são os que possuem maior chance de combater o vírus, porque são melhor adaptados para reconhecer as partículas virais. Porém, até o momento, não se sabe ao certo qual é o nível dos anticorpos necessários para a proteção contra o SARS-CoV-2, nem qual é a duração exata deles na circulação. O que se sabe é que níveis muito altos de anticorpos também não ajudam a eliminar o vírus, muito provavelmente porque nos casos mais graves, o corpo não acha o anticorpo ideal e perde muito tempo produzindo diversos anticorpos que não funcionam, como já comentamos em um dos nossos vídeos anteriores. Mas a boa notícia é que alguns tratamentos com anticorpos mostraram resultados promissores no combate à doença. Podemos comentar a respeito desses estudos sobre tratamentos com anticorpos em um próximo vídeo. Bem galera, é isso que acontece quando o SARS-CoV-2 entra no nosso organismo. Sobre a resposta imune ideal contra a Covid-19, muitas pesquisas ainda estão em andamento, e vou acompanhar todas as novidades aqui no canal junto com vocês. Então já deixem o like se vocês gostaram do vídeo, compartilhem no WhatsApp, Facebook e nos sigam no Instagram e Twitter. Confira o conteúdo em todas as redes, assim vocês ajudam ainda mais o canal para trazermos ainda mais informações e conhecimento. Valeu pessoal! Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.